você tá? Eu tô bem, e você? Eu tô joia. A gente tá bem, né, Sérgio? É tão difícil falar tô bem plenamente, mas eu tô bem aqui com saúde, família, amigos. Mas é muito difícil ver toda essa realidade que a gente está vivendo. Eu não consigo só dizer tô bem. Eu acho que a gente tem que pontuar isso, né? A gente não fica completo se não tiver todo mundo bem. E, infelizmente, no nosso país, isso já vem de anos, né? Ah, E tem uma vantagem. essa Você, pandemia vem mostrar isso. você economiza uma grana legal na lavanderia, porque a gente sempre usa a mesma roupa, né, tal, não sei o quê. Então, tem. Então, isso também serve para a gente aprender que a gente não precisa de muito, né? É, Que a gente precisa de pouco. Acho que é um dos grandes ensinamentos desse momento. é. Amanda, deixa eu te falar uma coisa. Eu queria começar com uma história de superação tua. Eu lembro quando a gente se conheceu, foi num jantar ali no Mestiço, já fazem alguns anos. Sim, É, que você me apresentou a Johnny Mitchell. sim, e foi um choque, do choque que você teve quando você lotava estádios com o Trem da Alegria e passado um tempo você estava pegando o metrô e tal. E você com a tua resiliência da ZL, assim, da Zona Leste, conseguiu superar tudo isso e se tornou a grande artista que é. Como é que foi esse processo para você? Eu cresci na Zona Leste, eu falo, sou 100% ZL, com muito orgulho. E realmente, depois do trem, eu passei um tempo tentando me encontrar, né? E foi bem na fase da adolescência. Acabou o trem, eu fiz uma novela na Globo, fiz a minha primeira peça, que foi um musical, Mágico de Oz, no Rio. E aí, quando eu estava com 15 anos, fiquei morando um ano no Rio, voltei para São Paulo. E aí eu voltei, Sérgio, e não tinha mais aquela realidade e aquela rotina de shows, entrevistas todos os dias, praticamente, né? Lógico, junto com a escola e shows todo final de semana. E a gente viajava o Brasil todo ano fazendo show. Então eu me vi ali naquela situação e foi muito complicado, foi bem difícil, sabe? Então, assim, não existia mais, né, aquela história, e era uma história que foi criada, né, por uma gravadora e que a gente era, eles contratavam a gente. Ah, então, eu fiquei naquela fase que já é normal da adolescência, quem eu sou, o que que eu quero fazer da minha vida, por onde eu começo, muitas questões. E uma coisa eu tinha certeza, que eu queria continuar com a minha arte, isso eu nunca tive dúvidas de que eu amo o que eu faço, eu preciso fazer o que eu faço. Meu ofício é uma extensão, é a minha vida, acho que o normal seria isso, né? O trabalho ser a extensão da vida da pessoa, né? E aí eu falei, gente, foi um período muito. Eu entrei numa pequena depressãozinha, mas quando eu estava nesse lugar, eu falava assim, gente, se eu não consigo tomar uma decisão, então eu não vou fazer nada, porque era uma ansiedade de que eu tinha que fazer algo, né? E sabe uma coisa que é muito louca que acontecia, Sérgio? Eu achava que se eu não fizesse algo rápido, eu não ia ter mais chance. Foi uma loucura que eu falei assim, nossa, vai acabar. Eu tenho que acontecer assim, sabe? Eu tenho que achar, tem que acontecer. Uma loucura isso. É, Isso foi um processo que eu tive que enfrentar e esclarecer, né? E eu recomecei, aí recomecei tudo, é, literalmente. Eu comecei a buscar minha turma, comecei a frequentar saraus, a me apresentar, isso indo escondido do meu pai, que meu pai ficava com receio de eu pegar ônibus, metrô, comecei a pegar ônibus, metrô, porque eu era muito conhecida, todos sim. nós, né? E até as pessoas me cobravam esse lugar. Falavam assim, nossa, você está andando de ônibus, você, Amanda, aqui. Eu falei, sim, e você? Você também está aqui, né? Sempre é assim. Eu morava em Itaquera, as pessoas chegavam que moravam lá e falavam, nossa, você mora aqui? Eu falei, eu moro, e você? Moro aqui. Eu falei, que legal. Então, você tem que também administrar essa expectativa e esse lugar que as pessoas querem te colocar, né? Que você imagina, você como é cantora, você tem que ficar num lugar, você tem que ter, você tem que ser, né? Então, trabalhando tudo isso nessa fase de adolescência. Aí eu comecei a ir nos saraus
E a primeira vez que eu fui no sarau, eu apresentei um trecho do Gota d'Água, e cantei uma música da Janis Joplin, acho que foi Mercedes-Benz, não me lembro agora. E aí comecei a entrar em contato com a minha turma, descobrindo a minha turma, fiz teatro de rua, fui fazer curso de teatro, abri uma escola perto de casa, aí eu fiquei sabendo e fui lá e me inscrevi, fiz com o grego e comecei a fazer teste de novo de comercial, né? Pegar plaquinha e tudo isso foi muito louco, né? E até entender de novo como que é essa coisa de comercial, sabe? Foi um recomeço mesmo. E o que eu acho é que a gente tem que estar na realidade, não adianta a gente ficar viajando, né, numa coisa que já foi. O que que eu tenho agora, né? O que que eu posso fazer agora com o que eu tenho? E aí foi assim que eu recomecei a minha história depois do trem, porque o trem foi um sucesso estrondoso, né? E era com a minha criança, né? E aí comecei a fazer cursos, comecei a entrar em contato com a minha turma, e aí foi. E é muito louco, né? Porque a gente que estuda a história da música pop, né, sabe que as pessoas que estouram muito cedo têm essa tendência de pirar quando esse tempo mais glorioso passa, né? E você conseguiu manter o teu chão. Apesar de você ter falado de depressão, você conseguiu manter a tua base. Isso é muito importante. Isso é muito raro também, né? Uhum. Sim, eu acho que a gente tem que estar na nossa base, né, Sérgio? Acho que tudo isso é criado também, a gente cria as coisas. Acho que os meios, né, onde a gente trabalha, também eles criam uma realidade que não é real. Acho que o real é o seu trabalho, o real é o objetivo que você tem, no que você está fazendo, né? É você ter um propósito no que você está fazendo e amar o que você faz. Eu acho que se todo mundo fizesse o que ama, o mundo estaria curado, né? Enfim, então eu sempre tentei me ouvir e me conectar com o chão, com a base. E o que eu sempre falo nas entrevistas, eu agradeço os meus pais por me passarem valores que eu passo para o meu filho, que é da relação com o próximo, sabe? Do respeito, do amor, se você vai fazer algo, faça com amor, com entrega, né? Esteja presente ali na sua ação. Então, a nossa ação está no nosso trabalho, no que você faz, no que você produz, no que você troca, né? Então, assim, se você está nesse lugar, eu acho que não tem como dar errado. Acho que é lógico que vem as crises, eu acho que as crises são para evolução mesmo, para amadurecimento. Então, sempre quando eu estou numa crise, eu não escondo ela, eu vivo. Eu falo, se eu estou passando por isso, é porque alguma coisa eu tenho que resolver aqui dentro, né? Não é uma coisa que eu escolhi, né? Acho que a gente tem que ter bem claro isso. Eu não quero estar assim, mas eu estou. E a gente não pode ignorar isso. Muitas vezes a gente não se permite estar, né? Às vezes mal, ou não posso. Não, você pode e tem que viver isso, porque senão você não vai superar, você não vai dar esse passo, resolver essas questões. Então, acho que isso me ajudou muito e essa base da família, que nunca me tirou da realidade. Então, eu estava lá com a Xuxa, estava com o Faustão, estava fazendo show por todo o Brasil e voltava para casa, pegava e ficava descalça na rua com os meus colegas, brincando de pega-bandeira, sabe, esconde-esconde, enfim, vivendo com os meus amigos a minha realidade, entendeu? Lá na Zona Leste, eu saí da Zona Leste com 18 anos, quando eu fui morar com o meu parceiro, e foi super bacana também essa transição, mas não tinha essa, sabe? Nunca teve essa coisa de me distanciar da minha realidade, porque eu estava no Trem da Alegria, um grupo super famoso, né? Acho mais famoso, assim, grupo infantil do Brasil até o momento, né? Sim. Agora, você estava nas cangaceiras, você trabalhou no espetáculo
sobre Carmen Miranda, trabalhou no espetáculo sobre Vivi Ferreira e trabalhou na segunda encarnação ali do Vingança, da Ana Toledo. Uhum. E são espetáculos louváveis porque são uma maneira de se criar uma linguagem brasileira de musicais, né? A gente tem as adaptações que são ótimas também, mas nesse caso são criações brasileiras por autores brasileiros com produção brasileira. Para você, como é que foi participar desse momento? Foi tudo o que eu desejava, né? Potencializar os nossos artistas, os nossos criadores, as nossas histórias. Eu acho que são obras-primas, sabe? E eu me sinto completa por estar em projetos assim, não diminuindo jamais, né? Tem produções de fora que eu já participei e vou participar se tocar o meu coração, se tocar a minha alma, né? Se eu puder servir ali e poder acessar as pessoas com aquela história. Mas eu acho fundamental que a gente valorize e invista nas nossas criações, né? Para que a gente também possa se entender. É um espelho, né? Então as pessoas, muitas pessoas que não conheciam Lupicínio foram para assistir um musical e conheceram o Lupicínio e depois saem para procurar, pesquisar, né? A Bibi também, quantas coisas que eu ouvi. A Carmen, gente, a Carmen, eu ouvia depoimentos de senhoras, assim, eu saí do espetáculo, aí, assim, um desses depoimentos, que são muitos, sabe, Sérgio? E isso me fala, ai, tá tudo certo, que bom, sabe? A missão está sendo cumprida. E aí tinha uma mulher com uma senhora do lado, e a senhora assim para mim. Aí veio a filha dela, que estava do lado dela, e falou assim, Amanda, eu estou muito emocionada, muito, muito obrigada. Esse espetáculo, a minha mãe tem Alzheimer. E ela cantou as músicas. E ela ficou rindo o espetáculo inteiro. E aí eu olhei para ela e ela rindo para mim, assim, eu falei, senhora tem que vir mais, vamos cantar mais, né? E a coisa mais linda, e as crianças, Sérgio, as crianças, eu saí, eu vi elas fazendo foto com a mãozinha da Carmen, eu recebo vídeos de pais que mandam para mim, as crianças ouvindo Carmen. Então essa é a função da arte, né? E aí isso me deixa, é uma missão mesmo, por exemplo, Cangaceiras. Essa história é de todos nós, faz parte da nossa história do nosso país. Então, era muito um reconhecimento mútuo, né, daquela história distante para a gente, né, daqui de São Paulo, enfim, daqui do Sul. E aí você vê as pessoas saindo muito emocionadas, revoltadas e, ao mesmo tempo, com uma empatia, com reconhecimento, e você vê os nordestinos que foram assistir o espetáculo com reconhecimento, e todos assim que vieram falar comigo sempre tinha uma história de que o pai, o avô, enfim, conheceu o bando, alguém do bando, sempre tem uma relação, né? E histórias muito trágicas, e que o Nilton Moreno, muita sabedoria, soube transportar essas histórias de forma que o público conseguisse assistir e ouvir e ver e questionar, porque são coisas muito fortes que, se não tivesse essa sabedoria, as pessoas não querem ver. E é preciso conhecer essas histórias, porque elas são terríveis. Infelizmente, quando a gente foge dessas histórias que não nos agradam, mas que são reais, a gente acaba não agindo para que essas atitudes parem, acabem, né? Então, a arte, a gente faz um espelho, a arte sempre é um espelho da realidade e traz essa consciência, liberta, né? Traz a libertação, traz a cura nesse lugar. Então, falar da gente e potencializar todos esses criadores, artistas,
que estão envolvidos na elaboração do espetáculo, eu acho fundamental. Acho que é a primeira opção, sabe? Sempre. Vamos investir. E tem tantas histórias, Sérgio, quantas histórias que não são contadas, quantos heróis que a gente desconhece do nosso país, heroínas, né, que a gente não divulgam, porque a gente vive nessa questão de abafar, né, a história do nosso povo. Acho que a gente tem que parar de ser colonizado, sabe? Nesse lugar, vamos exaltar as nossas heroínas, né, os nossos heróis, o nosso povo, a nossa cultura, que é um país multicor, de multissabor, multissons, né? Nossa, nosso país é muito rico, muito, muito rico. Então, imagina, e são obras-primas, é isso. Você tem dois personagens que eu considero autênticas pegadinhas para qualquer atriz. Primeiro a Carmen Miranda, que eu acho que depois, junto com o Tim Maia, é um dos personagens mais imitados, né? Todo mundo acha que sabe como é que é a voz da Carmen Miranda, como é que é o gestual da Carmen Miranda. E o segundo é a Bibi Ferreira, porque você fez a Bibi Ferreira, a Bibi ainda estava viva. Então você tem a comparação ali direta. Como é que você se preparou para esse papel? Eu li tudo, vi tudo que tem disponível assim, na internet, e que bom que a gente tem internet, nunca agradeci tanto, né? Depois, quando você começa a fazer pesquisas, né, você fala, ai, muito obrigada, porque você imagina, né? Então, eu li tudo que foi possível. Na Carmen, eu li a biografia do Rui Castro, que é o maior conhecedor de Carmen do mundo, né? E da Bibi também. E aí eu vou, da Bibi, da Carmen, tem como ela faleceu muito cedo, né, também, e a gente tem poucos registros dela, não tem dela muito mais nova, então tem a coisa vocal que é muito direta ali, que eu consegui pegar, né, muito forte. A da Bibi tem uma curva ali, porque eu interpreto ela também desde a adolescência até a apresentação dela em Nova York. Então, foi uma pesquisa que eu tive que fazer vocal também, que, né, tinha aquele jeito dela menina e depois a voz vai mudando conforme também o tempo. Então, assim, tem uma voz característica, que é característica da época, né, do começo do século XX, ali, aí 50, 60 começa a mudar, e aí é muito rico, mas muito desafiador. Então, o que eu consegui da Bibi de mais nova foi o filme que ela fez, The End of the River, que ela fez na produção inglesa, e também uma música que ela gravou, que eu achei na internet, quando acho que ela tinha 15 anos, uma gravação muito antiga, agora eu não me lembro o nome da música. Então eu ouvia muito, né? E pegar a essência dessas mulheres, porque assim, você imagina uma menina de 22 anos ser dona de uma companhia na década de 40, como foi Bibi, né? Ela tem uma personalidade forte, é uma menina determinada, né? Para comandar uma companhia com a Cacilda Becker, a Henriette Bourrineau, enfim, depois ela dirigiu O Pai e dirigiu grandes atores. Então, isso traz um traço da personalidade, assim como Carmen Miranda. Carmen, ela chegou nos Estados Unidos sem saber uma palavra de inglês. E chegou com aquela roupa toda extravagante, única. E ela em nenhum momento pensou, nossa, ai, será? Não, ela foi e ela simplesmente encantou a todos na primeira apresentação dela. No segundo dia, todos os jornais só falavam da Carmen. Eu acho que isso é uma inspiração para a gente. Eu falo que é uma inspiração para mim também, porque muitas vezes eu fico um cara, ai, será? Não, né? Vamos, acho que acessar o nosso genuíno, acessar o que realmente a gente tem vontade de fazer, e se entregar sem receio do que os outros vão achar, né? Tipo, eu sou assim, essa é a minha verdade.
Então, eu vou acreditar em mim. E muitas vezes a gente não acredita por conta disso. E ela foi lá, arrebentou. As roupas dela estavam na Quinta Avenida, no final do primeiro mês que ela estava lá. Era ela. Então, isso também traz um traço da Carmen, né? As relações, a gente vê os parceiros, né? Que algumas entrevistas de algumas pessoas que trabalharam com ela, que ela era uma alegria. E nunca, você não vê ninguém falando da Carmen, mal da Carmen. Né? Só os jornais da época, quando ela estava lá, que aquela coisa maldosa, e ela sempre com muito amor, com muita alegria. Isso tudo, sabe, passou, mas ela sofreu bastante, porque ela sofria com muita saudade do Brasil. E uma coisa que eu acho interessante dizer é que a Carmen, em todos os shows que ela fazia, em todas as apresentações, ela sempre falava apresentava a música brasileira, apresentava os instrumentos, fazia questão de dizer que as músicas que ela cantava nos filmes não eram músicas brasileiras, né? E que a roupa que as mulheres não andavam com aquela roupa no Brasil. Ela estava fazendo uma homenagem às baianas e ela falava das baianas, da vestimenta, da nobreza, sim, da beleza. Essa é uma artista completa, de essência e com o pé no chão, ligada à sua raiz, ao seu povo, né? Não importa, ela estava lá em Hollywood, estava no topo, mas ela vinha para o Brasil e estava ali na roda com seus amigos. A casa da Carmen era aberta para todo mundo, então assim, isso tudo vai para o palco, isso tudo vem para mim, isso tudo eu descubro em mim também, porque a gente tem tudo na gente. E as personagens, elas fazem com que a gente acesse esses lugares e também evolua. Eu falo, olha as minhas professoras, né? A Carmen, a Bibi, porque eu aprendi muito com elas me sacudiram muito, desafios muito grandes, tanto é que quando acabou Bibi, a Carmen, o Kleber Montanheiro, quem dirigiu, né? E quem idealizou o projeto, porque justamente ele estava dando aula de teatro e ele falou, então, a Carmen Miranda, que vocês conhecem. Aí um aluno falou assim, eu sei, aquela americana louca com umas coisas na cabeça. Aí ele falou, para tudo. Gente, e ele saiu motivado a contar a história da Carmen e ele estava passando na livraria e viu um livro direcionado para crianças, para adolescentes, contando a história da Carmen, mais para crianças. E aí ele falou, meu Deus, é isso. Da Heloísa Seixas e da Júlia Romeu, que é a mulher e a filha do Rui Castro, né? Tá no coração, são maravilhosas. Escreveram Bilac Vê Estrelas, que eu fiz, depois eu entrei, né? Uma atriz saiu, eu entrei e fiz temporada em São Paulo, maravilhoso. E é isso, e aí a gente fez com esse propósito. Então as pessoas saíam do espetáculo, Sérgio, tanto de Bibi quanto Carmen, adolescentes, crianças, pessoas que viveram a época, né? Ou que lembram, enfim, gratos, sabe? Transformados. E eu falo, putz, ai. Então é isso, vai falar assim, que bom, eu consegui que elas vissem, sentissem a Bibi, a Carmen, né? Sentissem a Serena, as personagens, porque quem tem que aparecer são as personagens, não eu. Eu estou a serviço dessas personagens. Eu acho que o reconhecimento vem das pessoas falarem, poxa, eu não te vi, eu vi a personagem. E aí isso é tudo que a gente mais quer, deseja, né? Estou perguntando se você vai cantar. Ai, meu Deus! O que a gente pode cantar, gente? Sei lá, vou cantar. Olha, eu vou cantar uma música que eu acho legal falar, que eu fiz um show onde eu conto a história do teatro musical brasileiro através das músicas. Se chama Alô, Alô, Teatro Musical Brasileiro. E porque as pessoas não sabem. Estreou lá no Teatro Morumbi. A gente posso cantar uma da Carmen. Pode.
Elas estão falando, canta Carmen. Olha, qual delas, gente? É bom aqui também, as pessoas se comunicando, a Não gente fica trocando. pedindo muita Me coisa. fala que eu canto. Esse pessoal é meio Hã? abusado. Esse pessoal é meio abusado. Você fica pedindo para eles, eles começam a. É, né? Escolhe você. Então, eu fiz esse show, Sérgio, assim, porque as pessoas não conhecem, né, a história do teatro musical brasileiro. Eu mesma não conhecia até começar a estudar, porque a gente não tem isso nas Uhum, escolas, a gente não tem essas informações, onde deveria ter. Então, eu estudei a pequena história da música popular brasileira, eu li o livro, né, do Tinhorão, que é incrível, e aí você vê que a revista, né, na época, ela lançava as músicas, porque não tinha rádio, não tinha nada na época, então era onde lançava as músicas, e as músicas que estavam na boca do povo ia para a revista. uhum. Então, muitos artistas foram lançados, compositores, no teatro de revista, né? E, então, eu vou cantar uma da Karen, e depois eu vou cantar a Corta Jaca, da Chiquinha Gonzaga, Ah, falaram que é disso que eu voltei maravilhosa, que é americanizado. um machixe. Hã? Disseram que eu voltei americanizado. Me disseram que eu voltei americanizada, com burro do dinheiro, Uhum. que estou muito rica, que não suporto mais o breque do pandeiro, e fico arrepiada, ouvindo uma cuíca. E disseram-me com as mãos, estou preocupada, e corre por aí, que eu sei certo zum zum, que já não tenho molho, ritmo nem nada, e dos balangandãs já nem existe mais nenhum. Mas pra cima de mim, pra que tanto veneno? Que eu posso lá ficar americanizada, eu que nasci com samba e vivo no sereno, tocando a noite inteira a velha batucada, as rodas de malandro, minhas preferidas. Eu digo a mesmo, eu te amo e nunca I love you. Enquanto houver Brasil, na hora das comidas, eu sou do camarão ensopadinho com chuchu. A outra não quer até já? Chiquinha Gonzaga? Chiquinha Gonzaga é um machixe, gente. Então, essa mistura linda do nosso Brasil, que eu costumo dizer, é assim, se você quer conhecer a história de um país, é só você ler as histórias, mergulhar na literatura daquela época, ver as peças que foram montadas, ler os textos que foram encenados naquela época, olhe as obras de arte daquela época, escute as músicas daquela época, você vai conhecer aquela sociedade, né? Então, é muito interessante que o teatro de revista tinha a revista de ano, que eu acho que a gente tinha que voltar a fazer, então, assim, a revista de ano, ela passava, era uma revista, então você via tudo que tinha acontecido no ano de 1910, então a revista passava tudo. E era muito, a questão política pegava no pé mesmo, todas as questões foram para lá, iam para a revista, né, da sociedade, e muita luta. A abolição também foi assim, da escravidão foi uma luta ali também no teatro, sempre um movimento, né, para abolição. Então, sempre a arte aí junto com a sociedade, nesses movimentos, nessas transformações, né, é muito potente, né. E aí eu vou cantar esse machixe, Corta Jaca. Eu só vou ficar com uma cola aqui, gente, porque é tanta coisa, é muito louco, sabe? Porque, olha só, no Inglês com Música, a gente vai falando das histórias e vai lembrando de outras, né? No Inglês com Música, eu gravava 2 músicas por semana, por programa. Imagina. Gente, as pessoas acham que eu sou super fluente em inglês. Eu tenho uma facilidade com a pronúncia e meu vocabulário aumentou muito com o programa, tudo. Só que eu tenho uma trava para falar. Eu retomei as aulas agora, inclusive, Uhum.
Gente, é uma trava que eu acho que é normal de nós brasileiros, que a gente acha que a gente tem que fazer tudo perfeito, tudo, sabe? E aí, eu falo assim, as pessoas falam, nossa, você cantava. Eu não consigo lembrar de muitas músicas, porque assim, tinha que ser o inglês, É. né? E assim, 2 músicas para o programa, e tudo muito. Nossa, e a gente aí tem que aprender de outros personagens, né? A gente pega uma peça nova, é um universo novo que você embarca. Então, às vezes, o HD, eu vou ficar com ela na mão só para não errar para vocês, porque eu não quero parar. Eu sei que ela está aqui comigo. Vamos lá. Nossa grande Chiquinha Gonzaga. Tocava machixe, era proibido o machixe na época. Era uma dança, né, que vem do lundu também, machixe, e a mistura com a polca também que veio. É uma coisa de louco esse Brasil, maravilhoso. O primeiro samba, Maravilhoso. é um machista. Aquela, canta, para de falar e canta. Que louco, né? Essas lives. Eu adoro. Neste mundo de misérias, quem impera, quem é mais folgazão. É quem sabe cortar jaca nos requebros da suprema perfeição, perfeição. É quem sabe cortar jaca nos requebros da suprema perfeição. Ai, ai, como é bom dançar, ai, corta jaca assim, 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 mexe com o pé. Ai, ai, tem feitiço, tem, ai, corta meu benzinho, assim, assim, ai. Esta dança é buliçosa, tão dengosa que todos querem dançar. Não há ricas baronesas nem marquesas que não saibam requebrar, requebrar. Não há ricas baronesas nem marquesas que não saibam requebrar. Ai, ai, como é bom dançar, ai, corta jaca assim, 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 mexe com o pé. Ai, ai, tem feitiço, tem, ai, corta meu benzinho, assim, assim, ai. Este passo tem feitiço, tal ouriço faz qualquer homem coió. Não há velho carrancudo nem sisudo que não cai em trololó, trololó. Não há velho carrancudo nem sisudo que não cai em trololó. Ai, ai, como é bom dançar, ai, corta jaca assim, 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 mexe com o pé. Ai, ai, tem feitiço, tem, ai, corta meu benzinho, assim, assim, ai. Quem me vir assim alegre num Flamengo, por certo, se há de render. Não resiste com certeza, e este jeito de mexer, de mexer. Não resiste com certeza, e este jeito de mexer. Ai, ai, como é bom dançar, ai, corta jaca assim, 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 mexe com o pé. Ai, ai, tem feitiço, tem, ai, corta meu benzinho, assim, assim, ai. Um Flamengo tão gostoso, tão ruidoso, vale bem meia pataca. Dizem todos que na ponta está na ponta, nossa dança é corta-jaca, corta-jaca. Dizem todos que na ponta está na ponta, nossa dança é corta-jaca. Ai, ai, como é bom dançar, ai, corta-jaca assim, 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 mexe com o pé. Ai, ai, tem feitiço, tem, ai, corta meu benzinho, assim, assim, ai. Maravilhoso. E a gente falar. Cheio de malícia, né? A nossa música, desde o Domingos Caldas Barbosa, que foi o primeiro cantor popular no século XVII, não, século XVIII, era um mulato, filho de um português, uma escrava angolana. Enfim, a gente tem que dar um fim nessa história aqui no nosso país. E ele conquistou a todos com música, ele foi para Lisboa,
estudar e tudo, e ele ficou muito conhecido. E as letras desde essa época, a gente tem essa coisa do duplo sentido na música popular brasileira, né? O que acontece é que tem umas coisas muito que ultrapassam, né? Que vão para um lugar que não é da poesia, Com mau gosto. mas já vem com essa malícia também, vem com essa, né? Com esse jogo de corpo e da sedução também. Então, e o machixe, a dança, né? O lundu veio da influência da umbigada. A nossa música é essa mistura da música europeia com africana, indígena, né? E a música africana muito presente, assim, acho que é a que mais está presente na nossa história e que a gente até mesmo né, os portugueses, né, ao contrário dos colonizadores americanos, nunca reprimiram, né, os cultos africanos, né? Nos Estados Unidos tiveram era restrito, né? Eu estava até falando com os meninos do Marral Pita, Giovanni Cidreira. Em Nova Orleans tinha uma praça onde eles podiam praticar esses cultos, mas em geral eles eram obrigados a se converter, né, ao cristianismo. Uhum. Sim, aqui teve isso também, mas tinha uma saída, né? Tinha uma força entre eles que eles conseguiram, que bom, né? Permanecer ali na sua força, nas suas crenças, na sua musicalidade. Que bom, sorte nossa, que temos toda essa alma, nossa, bate profundamente, né, na gente. E tá em todos nós, né? Pulsa dentro da gente, né? Que bom. Você sabe que recentemente eu assisti no YouTube o My Fair Lady. Tá todo no YouTube, a montagem. Em primeiro lugar, assim, foi uma das Eliza Doolittle's mais graciosas, mais lindas e mais sensíveis que eu tive o prazer de assistir, que foi a tua Eliza Doolittle. E foi uma das reuniões de elenco mais bonitas, mais pontuais que eu vi. Eu comentei isso com o Daniel quando eu fiz a live com ele. Como aquele elenco se entrosou tão bem, né? Você, Daniel, Tadeu Aguiar, o Fred Silveira, Francarlo Reis, né? Que era um absurdo. Né? Francarlo está brilhando aí. Perso, né? Foi, então, porque a gente tinha muita admiração mútua, respeito, sabe? E a gente estava ali pela história. Eu acho que esse é o segredo. Quando todo mundo tá por um único objetivo, que é dar o seu melhor e pela história, né? Todo mundo ali com esse foco, eu acho que não tem como dar errado. E, assim, o Jorge também ter juntado todos esses profissionais, esse elenco, e também na parte criativa, né, de cenografia, de direção musical, figurinos, enfim, tantos talentos ali, e os técnicos também que não aparecem, mas estão fazendo ali, ó, eles são do espetáculo, né? Tem tanta gente, os camareiros, enfim, uma equipe, mas era tanto amor, tanto respeito, sabe? Tanta admiração, e que eu fico muito feliz que isso tenha acontecido nos espetáculos, em todos os espetáculos, né? Não sei te dizer assim, eu teve um espetáculo que foi, mais ou sabe, menos. não teve essa união. Lógico, tem umas desconexões, já teve espetáculo de desconexão de produção com o objetivo do trabalho, mas como todos nós, da parte artística, estávamos ali todos com muito amor e juntos, e aí a coisa vai, né? Mas é isso, eu acho que tá nisso, tá nesse envolvimento de todos pela história e de admiração mútua, de respeito, né? Acho que o espetáculo, ele não se faz sozinho, não é isso. Se meu colega não estiver bem, eu não vou estar feliz. O meu colega tem que estar bem, sabe? Para a gente pegar junto e levar a história, né? Não tem como. Eu acho incrível também. Eu vou, sabe? Eu tô bem. Não, meu Deus, se você tá na coxia e vê que deu um problema, então o seu colega às vezes não tá, ou tá. Às vezes tem gente que não tá também
ah, tô aqui, vamos fazer. Não, né? Vamos, não, olha só, tá perdendo, olha só a história, sabe? Vamos, porque não, a gente quer você É. incrível e que as pessoas acreditem em você também, porque não tem como. Nem monólogo, sabe, Sérgio? Nem monólogo, você não tá sozinho. Você tá ali com alguém operando ali o som também, você tá com o público, sabe? Você tá. E aí, quando tá essa energia, o público sente. Às vezes tem uma obra-prima, às vezes tem uma história que fala, nossa, que história incrível. Só que se o elenco não tiver afinado com a história, às vezes, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de musical mais prático. Vamos lá, fazer, sei lá, história, enfim. Aí a pessoa que vai fazer a coreografia vai lá e fala assim, ah, eu vou colocar essa dança porque é mais impactante, mas, por exemplo, você está falando de uma história do Nordeste. Não tem como você colocar um Bob Fosse, uma coreografia de jazz, entende? Assim, Sim. você tem que... Então, assim, isso já vai... Se algum desses profissionais vai pelo que ele acha, né? Tanto o ator também, tipo, ah, né? Eu acho que é por aqui. Não, vai dar errado. Né? Se todo mundo vier para somar na história e para criar, para potencializar a comunicação da história, é fato. O público sente, o público é atingido, porque nós somos atingidos pela história, todos. Né? Acho que quando você acredita e quando você está envolvido, você envolve o outro. Se você não tiver envolvido com o que você está falando, fazendo, você mesmo, qualquer um de nós aqui, as pessoas que estão assistindo a live, se a gente não tiver envolvimento com o que a gente faz, o outro não vai se envolver. Se a gente não tiver paixão pelo que a gente fala, pelo que o outro não vai sentir, não vai receber isso, né? E acho que isso é uma coisa tão simples, mas que passa assim batido e as pessoas acabam não tendo essa percepção. E eu acho que não tem como dar errado se for por esse caminho, sabia? Eu acho que não tem, acho que tem as dificuldades, né? Sempre tem, mas não tem como dar errado, porque a base ela é de verdade, né? Tudo é de verdade. Ô, Amanda, o que que é essa Poliana que dizem que você vai fazer? Ah, então estou muito feliz porque eu já fiz Chiquititas no SBT e eu acompanhava os roteiros e via novela e achava muito legal as questões que os escritores traziam ali, as realidades das crianças, né? Esse universo das crianças, de pré-adolescência também, e achava muito interessante, porque eu via também, eu sou mãe, né? O Vicente está com 12 anos agora, então eu via que eram questões também do Vicente, né? Dessa faixa etária também que ele estava. Então eu falei, poxa, que bacana, né? Uma novela assim direcionada ao público infantil lógico, enfim, tem toda a questão das telas, e os pais têm que cuidar disso também, né? Ter um momento para ver, essa coisa de Netflix, né? Tudo, as crianças querem ficar vendo. Acho Sim. que isso não é a proposta, não é o caso. Mas enfim, é, que como eu sou mãe, eu fico preocupada com essas coisas também, sabe? De passar essa Vai informação. piorar, vai piorar. Essas crianças, elas se identificam muito, é muito lindo o amor, sabe? Elas vêm falar comigo e mandam vídeo, os pais também falam que as crianças estão... A partida da minha personagem das Chiquititas foi linda, a forma como eles escreveram, sabe? Tipo, que bom, era como eu gostaria que fosse, que a Letícia se colocasse, sabe? Eu fiquei muito feliz. E então tratou também da morte, da perda, que é muito importante comunicar isso. O Vladimir Capella fazia isso muito no teatro e fazia de uma forma incrível. E é necessário, né, acolher, né, também essas passagens de crianças, né, das crianças que perderam os pais. Então foi feito com muito amor, muito cuidado. E agora eu fui convidada para fazer. Na verdade, eu fiz um teste também lá no SBT para fazer a Eugênia, que é a mulher do Davi. A Marcela Airodo vai fazer o Davi, que é um grande ator, amigo, querido. E aí nós temos 3 filhos, 2 filhos que foram adotados e uma filha biológica.
e ele trabalha Médicos Sem Fronteira. Então, uma família que viaja muito, sempre está mudando, e a Eugênia decidiu cuidar da família, organizar as coisas da casa, que ela gosta muito de organizar tudo, e com os 3 filhos ela resolveu fazer o trabalho ali na casa, enquanto o marido, o parceiro dela, sai para fazer o trabalho, né, fora também. Então, eu acho que deixar claro isso, né, que foi uma opção dela, e muito importante, né, e trabalho de casa, trabalho de organizar tudo, é um trabalho fenomenal. Quem é mãe e pai sabe do que eu estou dizendo, né? Antigamente tinha essa história, né? Da mulher que trabalha em casa. Gente, é um trabalho sem fim, né? E você faz a coisa ali, de repente a louça está toda na pia de novo, e é uma coisa, é o filho que você tem que estar presente, dar atenção, tá, né? Então eu vejo muitas mães guerreiras aí, assim, que eu falo, meu pai, que força que essas mulheres têm, sabe? Aproveito já, né, pego a deixa, eu vejo as mulheres assim, carregando as crianças de manhã, indo para levar para a escola, para sair, pegar a condução cheia. Então você fala, meu Deus, isso assim, a mãe não tem acolhimento, não tem, e ainda a desvalorização do trabalho da mulher, né, Sérgio? Acho que a gente tem que aproveitar e falar também, a gente tem que falar sobre isso, para as pessoas se conscientizarem dessa igualdade e desse respeito pelas mães, desse tempo tão necessário que as mães têm que ficar com os filhos, sabe? Isso é saúde, isso é vida, isso é o importante, porque você está criando seres, você está participando da evolução de seres humanos ali, dos seus filhos, né, que vão para esse mundo. Esse momento é muito importante. Então, sim, as empresas têm que repensar muita coisa, tem muita coisa errada. As mães, elas têm que ter um acolhimento. Os pais também têm que ter o seu processo de estar junto com o filho. Mas, assim, a mãe, sabe? É um apelo que eu estou fazendo, e a gente tem que berrar mesmo para as pessoas ouvirem, tem que ter esse acolhimento. E aí o que eu digo para você é que a gente estava falando das aventuras de Poliana, eu já estou indo para um... É que vem tudo isso, né? Vem tudo isso. Mas, enfim, eu vou falar um pouco da Eugênia, que a filha, que é a mais velha, que tem essa mudança de colégio, ela tem problemas, né? Porque está na adolescência, e também de estar cada hora num lugar. Então, traz questões fundamentais, né? Dessas readaptações que ela tem que ter. E tem os 2 irmãos que são adotados, e tem todas essas emoções que vêm, da compreensão disso, dos ciúmes, traz muitas questões muito interessantes e muito importantes, né, para reconhecimento dessas crianças também que estão nessas emoções, reconhecem essa emoção na personagem, né. Então, estou muito feliz, porque eu acredito muito na Eugênia, nessa história toda que a gente vai trazer para o público daqui a pouco. Hã? Quando estreia? Então, por conta da pandemia, a gente teve que parar as gravações. Eu gravei uma cena só, e aí a gente está esperando as condições boas para a gente poder gravar com segurança, né, Sérgio? E aí eu vou até continuar nessa coisa, na questão da mãe, porque o Tadeu Aguiar é para mim um exemplo, e eu sou grata infinitamente por ele. Eu já fiz já falei abertamente para ele várias vezes em público o quão eu sou grata eternamente, porque quando eu tive o Vicente, ele estava com 7 meses, ele já tinha me convidado para fazer esta nossa canção. E aí eu falei, Tadeuzinho, eu quero amamentar o Vicente o máximo que eu puder, sabe? Eu quero estar junto com ele. Ele falou, tudo bem, Amanda. Você vai, eu vou te dar todo o suporte. Eu preciso estar com a minha mãe, para ela, né? Minha mãe, o meu braço direito, esquerdo, nossa senhora, mãezinha do céu. E aí ela falou, eu vou deixar um canto para vocês lá, para você ir com a sua mãe, com o seu filho. Então, assim, ele me acolheu. Eu ia nos ensaios com o Vicente e com a minha mãe. Tipo, acordava
cedo, dava de mamar, sabe? Preparava, e minha mãe ajudava ali fazendo a comida, a alimentação, e já fazia as marmitas, e ia para o ensaio com o Vicente, chegava lá, começava o ensaio, e na hora que estava para ele mamar, o meu peito começava a fisgar, porque o peito começa a sair o leite. E é bem na hora que seu filho tem que mamar. A natureza é incrível, né? E aí era bem o intervalo dos ensaios. Aí ia lá, ficava um pouco com ele, dava de mamar. Às vezes ele entrava também né, no movimento. Tem fotos dele, ai, coisa mais linda. E todo mundo é um mascote. E aí foi assim durante todos os ensaios, durante todo o ensaio. Depois ele foi para a Coxia, quando a gente foi para o teatro, tinha lá o chiqueirinho dele ali para ele ficar, sabe? E a equipe toda. Então, foi incrível. Foi incrível. Agradeço muito ao Tadeu. E Tadeu fez isso com outras atrizes mães, depois. Bom. Inclusive, no Bibi, o Pedrinho foi o nosso mascote, que ia com a Ana Lu Pimenta, que é uma grande atriz, cantora. E aí, Pedrinho ia com a Ana Lu. E ela dava de mamar também. Eu disse, olha, eu preciso, Tadeu, claro, né? Aí vamos pegar outra coisa aqui. E, putz, e Pedrinho cresceu ali nos meses que a gente trabalhou juntas. Aí depois, quando estava em cartaz, Pedrinho ficava no camarim, no meu camarim, porque eu tinha que ter um camarim único ali, que tinha muitos figurinos e também por uma concentração também, sim, sabe? Porque a Bibi era muito puxado, né? Muito puxado. E todo mundo é maravilhoso, a gente fica no camarim, todo mundo fica, né? Quer falar e é muita... Então, tinha um camarim que eu ficava sozinha e Pedrinho ia para lá. E aí, na Lu, às vezes, saía, ia lá amamentar o Pedro quando tinha o intervalo. Então, é uma lindeza. Está terminando o nosso horário, né? Já está dando 1 hora. Passou rápido, né? Passou rápido. Eu queria agradecer muito você. Você sabe o quanto eu te admiro, assim... o quanto eu queria ouvir você cantar O Vencedor do Los Hermanos de novo. Nossa, se você tivesse falado, eu tinha estudado ela de novo, porque eu não lembro a letra. Depois a gente faz outra. Mas, obrigado. Sim, podemos. Sucesso. Podemos fazer uma outra. De repente, você fala umas músicas. De repente, você me joga umas músicas. Desafio de Sérgio Martins, entendeu? Vamos fazer a data. Isso é bom que a gente troca. Obrigado, Amanda. Se cuida. Obrigada a você, a minha admiração por você e gratidão por todo o trabalho que você sempre fez em divulgar os artistas da nova geração, os artistas que vieram aí e que impulsionaram todos esses artistas de hoje, né? Os artistas que têm essa história incrível. O nosso país é muito rico e você aí também com a sua live trazendo artistas novos, eu não conhecia, você me mandou... Né, a live com eu esqueci o nome dela, uma menina nova que eu não conhecia. Isso, Duda Brack? Isso! Muito boa. Falei, gente, que maravilhosa! Eu outro dia descobri a Xênia também, e tantas outras. Você fala, ai, que bom, né? De norte a sul, leste a oeste do nosso país, são muitos talentos, e eu só fico impressionada. Assim, falar, e você é um dos maiores deles. Oh, meu Deus do céu. E a gente está aqui, ó, nessa troca linda. Obrigada. Um beijo para todos que estiveram presentes aqui hoje. Um beijo enorme. Muito, muito amor. E vamos se cuidando e a gente está junto. Tá bom. Beijo, gente. Tchau.